Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Como a Bíblia chegou até nós? Não é interessante você ter esse entendimento? Não seria muito bom você saber como a Bíblia chegou até nós? Tem muita gente que não sabe. E a partir deste vídeo estarei então trazendo essas curiosidades. Então, antes de começar o assunto, como a Bíblia chegou até nós, vamos falar da Bíblia. A Bíblia Sagrada, que se divide em 2 testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros, ao todo são 66 livros, com cerca de 40 autores. Alguém disse assim: diz que o mês de setembro é o mês da Bíblia. Eu procuro dizer de que o tempo da Bíblia é todo dia, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, todo dia é dia de ler, de meditar, de praticar, de viver. Não é verdade? Então tudo começa com o Antigo Testamento. Antes da gente começar aqui de falar do Antigo Testamento, abra aí a sua Bíblia ou então acompanhe aqui comigo em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 20. Então, aqui, versículo 20, diz bem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro, ele afirma categoricamente de que as Sagradas Escrituras não provém de particular elucidação. Então, como eu ia falar já do Antigo Testamento, que foi conservado nessa tradição judaica, né? Pelas vias orais, por músicas, por poesias, e a tradição oral, né? Antes a Bíblia, como livro, não existia, era transmitida oralmente. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus, como havia aprendido de seus pais. Inclusive, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E isso no Velho Testamento. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser inscritos assim que surgiu a escrita. Foram escritos em madeiras, blocos de argilas, e principalmente em pedras, como está escrito lá em Êxodo capítulo 34, né? Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. E devido às dificuldades de carregar os escritos de pedra, principalmente no Êxodo, né? Começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, casca de uma planta. E eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois começaram a tratar o couro e costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza, e assim puderam considerar um livro inteiro em um só pergaminho. E é óbvio que a Bíblia não foi escrita em uma única edição, como são muitos livros. É como uma biblioteca de 66 livros, né? Foi um longo processo para ficar completa, sendo necessário 1.500 anos, há cerca de 1.500 anos para ser escrita. Mas imagina, 40 pessoas em lugares diferentes, autores escrevendo em épocas e tempos diferentes, né? 3 idiomas, que eram o hebraico, o aramaico e o grego, 66 livros,
né, comprovados como inspirados, que é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, sobre essa inspiração. Então a Bíblia, uma vez organizada, foi bem organizados e podem ser distinguidos em grupos de acordo com o assunto, né? Seu objetivo é formar a ideia de o quanto foi difícil da Bíblia chegar até nós. Então ela se dividiu em livro Pentateuco, livro históricos, poéticos e proféticos, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, e os históricos, livros que relatam a história do povo de Deus ou da igreja, e o poéticos, livros escritos em forma de poesia, e profético, livros de profecias escritos por profetas. Os maiores são os que escreveram mais e que profetizaram também por mais tempo. Já os profetas menores foram aqueles que escreveram menos livros ou profetizaram menos, né? E depois vem no Novo Testamento com os evangelhos, que descreveram as palavras e atos de Jesus. Vem as epístolas, que são cartas endereçadas às igrejas. E o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas específicas, dando o nome da cidade onde está a igreja. E a outros foram escritas por outros apóstolos que levavam seus nomes endereçadas a todas as igrejas. E por serem muitos pergaminhos, era uma verdadeira biblioteca. Daí veio o nome Bíblia. Bíblia, igual a biblioteca. Surgiu então a necessidade de juntar esses livros em um só volume. Isso só foi possível no século XVI, e o primeiro livro impresso e encadernado foi a Bíblia Sagrada. Muito bem, como nós falamos bastante sobre a Bíblia em si, aí você faz uma pergunta: como compreender a Bíblia? Uma compreensão correta da Bíblia depende de 2 coisas. Primeiro, preste muita atenção, a obra iluminadora do Espírito Santo. Você tem que entender que essa obra é do Espírito Santo. E o segundo é o trabalho de interpretação do próprio leitor. Quer dizer, a pessoa que está lendo, se ela tem comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo vai lhe revelar muita coisa. Claro, lendo, entendendo, lendo, estudando, querendo aprender, querendo conhecimento e a revelação do Espírito Santo. A gente sabe que o homem não salvo, né? Pessoa que ainda não nasceu da água do Espírito, não nasceu de Deus, o homem não salvo, não pode experimentar o ministério iluminador do Espírito Santo, já que está cego para a verdade de Deus. Quer dizer, como que ele pode entender? Como diz em 1 Coríntios capítulo 2, vamos ver aqui para você ter uma noção? No versículo 14, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem? Aí a resposta: nós, porém, temos a mente de Deus. Quando a gente é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, então nós temos essa facilidade por causa do Espírito Santo. Muito bem, eu espero estar ajudando você, amigos desse canal, porque é importante nós sabermos todas essas coisas e entendermos de que o próprio Espírito Santo, ele tem trazido para cada um de nós esse entendimento. Amanhã, alguém pergunta para você como que a Bíblia chegou até nós. E você, com as suas palavras, você vai poder dizer e explicar, não é verdade? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre
como a Bíblia chegou até nós. Então é isso aí, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo que estaremos falando sobre como a Bíblia chegou até nós.